paraxá desta semana é a Parashat Vaethanan, que em hebraico significa "e eu implorei". E os versos iniciais da nossa paraxá começam dizendo o seguinte: E eu implorei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Elohim, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Elohim há nos céus e na terra, que faça como as tuas obras e como os teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, eu te imploro, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa e não me escutou. E disse o Eterno a mim: Basta, e não tornes a falar comigo sobre esse assunto. Suba a montanha e levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. E ordena Yehoshua, anima-o e fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás. Nossa paraxá esta semana começa com Moshe Rabbeinu implorando a Hashem para que ele possa entrar na terra prometida. Mas além de ter o seu pedido apaixonado negado, o Eterno ainda dá uma bronca nele e ordena que ele não toque mais no assunto. Só isso já seria o suficiente para deixar qualquer pessoa frustrada e envergonhada. Mas o que acontece depois é ainda mais intrigante. Hashem ordena que Moshe suba ao topo de uma montanha e pede a ele que erga os seus olhos em todas as direções. Erguer os olhos significa que ele deveria buscar o ponto mais distante da terra, tanto para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul. Na sequência, Hashem lhe explica que ele não cruzará o Jordão, mas que Yehoshua, o filho de Nun, que era o seu discípulo mais achegado, é quem conduziria a nação para dentro da terra prometida. Parece que Moshe está sendo insultado, provocado. Imaginem só, imaginem uma criança pedindo a um pai um brinquedo que deseja desesperadamente. Ela insiste, 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 até que o pai terminantemente lhe diz não, e para completar, ainda dá uma bronca no filho e ordena para o filho: Olha, filho, eu não quero que você peça esse brinquedo novamente. E mais, ao invés de dar o brinquedo ao menino, ele o leva até a loja de brinquedos, eles andam pela loja e depois de aguçar bastante o menino, mostrando vários brinquedos super legais, o pai para, olha nos olhos dele e lhe diz que ele não vai ganhar o brinquedo, mas que o seu irmão mais novo vai poder escolher qualquer brinquedo da loja. Não parece cruel? Eu tenho certeza que a maioria de nós, nessa situação, se sentiria frustrado, desencorajado, envergonhado. Mas como Moshe reage a isso tudo? E por que ele está sendo tratado dessa maneira? Qual é o propósito dessa aparente crueldade com ele? A gente precisa considerar alguns pontos. Em primeiro lugar, assim que Moshe recebe a bronca de Hashem, a gente vê que Moshe logo acata a ordem divina, para de falar sobre o assunto e começa a instruir ao povo sobre diversos mandamentos que deveriam ser colocados em prática imediatamente quando eles entrassem na Terra Prometida. Podemos perceber que Moshe não queria entrar na Terra de Israel por algum motivo fútil. Ele não queria chegar lá, sentar, se espreguiçar e descansar. Na verdade, o que ele queria era ter a oportunidade de colocar em prática as mitzvot de Hashem. Mais especificamente, aquelas mitzvot, aqueles mandamentos que só podiam ser cumpridos quando eles entrassem na Terra Santa. Porque assim que o Eterno nega o pedido de Moshe para entrar na Terra, ele se ocupa em instruir ao povo sobre esses mandamentos. Para você ter uma ideia, ele se ocupa em estabelecer as cidades de refúgio, ainda que ele não vá ter nenhum proveito com isso. Os nossos sábios de bendita memória dizem que se uma pessoa se empenha em cumprir uma mitzvah, mas ela é impedida pelas circunstâncias que estão além do seu controle, então é considerado como se aquela pessoa tivesse cumprido aquela mitzvah. Por exemplo, se você for visitar alguém no hospital
Mas quando você chega lá, você recebe a notícia de que aquela pessoa melhorou e foi para casa, ainda assim você recebe o mérito de ter cumprido a mitzvah de Bikur Holim, ou seja, de visitar os doentes. Mas a gente deve fazer tudo o que está ao nosso alcance para realizar essa tarefa. A gente não pode ficar em casa esperando que alguém se cure e depois simplesmente dizer: "Ah, eu queria visitá-lo". Por isso, quando Moshe Rabbeinu implora para Hashem para que ele pudesse entrar na Terra Prometida, ele fez tudo o que estava em seu poder. E quando Hashem lhe ordena que ele suba a montanha e que olhe profundamente para a Terra Prometida, ele não se sente frustrado com isso. Pelo contrário, ele vê nisso uma oportunidade de instruir o seu povo sobre aquelas mitzvot que deveriam ser colocadas em prática quando eles entrassem na Terra Prometida. E por causa disso, nós podemos dizer também que é como se ele tivesse cumprido todas as mitzvot referentes à terra de Israel. Moshe não queria entrar na terra apenas por causa de si mesmo. Toda a vida dele foi dedicada a orientar e ensinar o seu povo. E quando Hashem lhe informa sobre Yehoshua, o filho de Nun, isso não era uma tortura para ele. Saber que Yehoshua seria um líder confiável para continuar o seu trabalho era uma fonte de conforto e não um motivo de ciúme. Moshe nunca deixou de cumprir o seu papel. Ele entendia qual era o papel dele. Ele entendia que ele era apenas uma ferramenta para o cumprimento da vontade divina. Nos escritos dos primeiros discípulos do Rabino Yehoshua de Natzrat é narrada uma história em que seus talmidim presenciam uma visão onde Moshe Rabbeinu aparece conversando com o Rabi Yehoshua de Natzrat. E junto com eles aparece também o profeta Eliyahu Hanavi. O texto nos informa que Moshe e Eliyahu estavam dando instruções a Rabbeinu Yehoshua sobre a sua última viagem a Jerusalém. Na sequência, o texto diz que um grande sono se abateu sobre os seus discípulos, de modo que Shimon Kefá, o discípulo mais destacado do Rabino Yehoshua de Natzrat, não estava falando coisa com coisa. Ele dizia: "É bom que a gente esteja aqui, só assim nós poderíamos construir uma cabana para ti, outra para Moshe e outra para Eliyahu. O que nós vemos aqui? O que esse texto quer transmitir para a gente?" Quase 2 milênios depois de Moshe Rabbeinu ter implorado a Hashem para que ele pudesse entrar na Terra Prometida, nós vemos Moshe, em uma visão, instruindo e orientando, e agora dentro da Terra de Israel, e novamente com um personagem chamado Yehoshua, que, à semelhança do primeiro, também é o sucessor de Moshe na redenção e liderança do povo judeu. E por isso, tudo que Moshe Rabbeinu se esforçou para fazer deixou uma impressão duradoura. A saída do Egito que ele liderou é lembrada diariamente em nossas orações até a Era Messiânica. A Torá que ele transmitiu ao povo judeu é descrita como uma Torá eterna. As pessoas que ele zelosamente pastoreou são um povo eterno, que vem sobrevivendo ao longo dos anos, mesmo diante de tantas perseguições e vivendo entre as nações. E também o Rabino Yehoshua de Natzrat, a quem ele instruiu para que completasse a sua missão de redenção do povo judeu e que recebeu de Hashem o reino eterno da casa de David. O olhar de Moshe sobre toda a terra de Israel não foi um simples olhar para instigá-lo, para provocá-lo. Na verdade, foi um olhar que instalou na nação de Israel uma direção, um foco que nós nunca perderemos. Shabbat Shalom.